Olá, pessoal. Vamos falar de União Ibérica. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História Integrada Edu Baez. Salve, salve, amigos baezianos de todo o Brasil. Que bom que você está aqui comigo e eu vou continuar com o curso de História do Brasil, nosso extensivo. Agora é hora de falar de União Ibérica, agora é hora de começar a caminhar em direção ao século XVII na nossa jornada aqui pela história do Brasil, ok? Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, taca o dedo aí embaixo e se inscreve. Ative o sininho, compartilhe o vídeo, ok? Estamos juntos nesta jornada em direção aos vestibulares e vamos em frente, vamos falar de União Ibérica, esse momento importantíssimo para se entender o século XVII, os seus desdobramentos. Contextos e fatores iniciais, para você entender o que vai acontecer no cenário de Portugal e de Espanha. Nós estamos aí no momento do século XVI, segunda metade do século XVI, em que o rei de Portugal é um sujeito chamado Dom Sebastião de Avis. Dom Sebastião de Avis, jovem rei, né, 24 anos, novo, voluntarioso, religioso, diria eu, devoto, muito devoto, ele parte para combater os mouros no Marrocos. E numa batalha emblemática, chamada Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, ele desaparece em combate. Nunca mais é visto. Interessante que, a partir do desaparecimento de Dom Sebastião, inicia-se o que nós chamamos de decadência do Império Português. Associa-se o desaparecimento de Dom Sebastião a esta decadência. Consequentemente, começa a ser nutrido um sentimento dentro da cultura portuguesa de que o retorno de Dom Sebastião estaria diretamente associado à restauração de Portugal enquanto potência hegemônica no mundo. Esta esperança da restauração de Portugal a partir da figura de Dom Sebastião, da restauração do Império Português, que entra em decadência com seu desaparecimento, recebe o nome na cultura, na literatura portuguesa de sebastianismo. A crença no retorno de Dom Sebastião, que irá reconduzir Portugal ao seu local de destaque no mundo. Só que ele não retornou. Ele desaparece em 1578, não é encontrado mais, e o seu tio, um cardeal já idoso, Dom Henrique de Avis, assume a coroa. Breve reinado. Ele morre em 1580, e assim como Dom Sebastião, que não havia se casado, não tinha gerado herdeiros, assim também Dom Henrique, que era um cardeal, não tinha herdeiros. Sem herdeiros próximos, sem herdeiros diretos, a coroa de Portugal está a cargo, então, de Dom Filipe II, rei da Espanha, aparentado em segundo grau com Dom Sebastião de Avis. Ele, então, com base na tradição da chamada lei sálica, de que o herdeiro mais próximo tem direito à herança, caso não haja o herdeiro direto, Dom Filipe II exige para si a coroa de Portugal e unifica as duas nações. Então, nós temos por definição que a União Ibérica nada mais é do que um período, 1580 a 1640, no qual as duas nações ibéricas, Portugal e Espanha, estão sob a mesma coroa, sob os mesmos reis. É importante que você entenda que muitas consequências serão decorrentes deste fato. A primeira consequência está fora. O grande Império Luso no Oriente entrou em decadência definitiva. Porque, veja, a Espanha não tinha grande interesse nesse império mais. Ela estava concentrada nas descobertas de ouro e prata no interior da América. Potosí, na Cordilheira dos Andes, Veracruz, no México. Veremos tudo isso em História da América. Aguarde. A perda de feitorias na costa africana, importante centro de tráfico de escravos, e é interessante que essa perda de feitorias leva a uma interrupção entre o final do século XVI e início do século XVII,
leva a uma interrupção no tráfico de escravos para a América, para o Brasil. Interessante essa observação porque você vai notar mais para frente, quando eu estiver falando sobre expansão territorial, que justamente no início do século XVII há um aumento da atividade bandeirante. Continua havendo a necessidade de mão de obra para o Nordeste açucareiro. Interrompeu-se o tráfico negreiro na transição do século XVI para o XVII. Onde se buscar esta mão de obra? No interior. Caçar o índio novamente. 1601, mais ou menos, incrementa-se a atividade bandeirante. É assinado o juramento de Tomar. O que é este juramento de Tomar? É um acordo entre a monarquia espanhola e a nobreza portuguesa para que se mantivesse a autonomia de Portugal como nação. Portugal não seria tratado como uma conquista, de fato não o foi. Seria tratado como outro reino, sob a coroa da Espanha. É um reino autônomo sob a coroa da Espanha, aliado, obviamente, à Espanha, aos interesses espanhóis a partir daí. Por isso que os inimigos e adversários da Espanha se tornam os inimigos de Portugal também. E dentre eles está a Holanda, que até então era parceira de Portugal. Na próxima aula nós vamos falar das invasões holandesas. O Tratado de Tordesilhas, nesse período, é suprimido, não tem porquê, porque é o mesmo império. Isso vai intensificar e mais incentivar a expansão para o interior cada vez mais intensamente. A Espanha terá acesso aos portos atlânticos da América e da África. Lembre-se que, pelo Tratado de Tordesilhas, esses portos e essas rotas eram exclusivamente portugueses. Agora, com a União Ibérica, isso não existe mais. A Espanha tem livre acesso a estas áreas. Em contrapartida, Portugal tem acesso ao comércio platino, ao forte comércio platino, à Bacia do Prata, ao acesso ao Rio Paraguai e ao interior da colônia via Rio Paraguai. A política de interiorização da coroa portuguesa se intensifica, porque agora prevalece o modelo espanhol de interiorização, não mais o modelo de litoraneidade, que era o modelo português, de ocupar exclusivamente o litoral. Agora, com a hegemonia espanhola e o modelo espanhol, se incentiva e se torna evidente o processo de busca pelas riquezas no interior do Brasil. Em 1640, a situação muda completamente no cenário espanhol. Há uma crise sucessória muito intensa pela coroa espanhola, e isso também, por outro lado, esbarra no nacionalismo luso, que passa a receber apoio britânico para ter de novo a sua autonomia. Interesses econômicos rondam tudo isso, ok? A coroa espanhola aumenta os impostos dos territórios, o que leva a uma reação direta dos lusitanos, dos portugueses, e o resultado desse cenário todo será uma guerra de restauração comandada pelo Duque de Bragança, e após essa guerra de restauração e a autonomia portuguesa restaurada, inicia-se a dinastia de Bragança. Essa dinastia de Bragança é uma dinastia extremamente duradoura e marcante da história de Portugal. Essa dinastia de Bragança é a dinastia de Dom João VI, é a dinastia de Dom Pedro I no Brasil, de Dom Pedro II no Brasil. Ela se mantém até meados do século XIX. E é interessante porque, se você voltar um pouquinho ali, você vai ver o nacionalismo luso e o apoio britânico. Em troca deste apoio britânico, desta aproximação com a coroa britânica, será assinado em 1703 o Tratado de Methuen. Está ligado à mineração, mas também está ligado a esse contexto da aproximação portuguesa ao cenário britânico e vice-versa. Ok? União Ibérica em linhas gerais. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Não deixe de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, ok? Um grande abraço, até a próxima. Na próxima aula falaremos de invasões holandesas. Te espero lá. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.